boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o vosso amado irmão, pastor Celso Francisco de Almeida, onde estamos aqui mais uma vez com a nossa live Em Casa com Cristo. Quero lembrar, dizer a você que nós estávamos aqui no início fazendo outra live, só que na verdade ficou sem som. Foi aqui avisado que não estava havendo som, então nós estamos refazendo novamente, reiniciando para que os irmãos possam ouvir, para que venha a ser audível e que todos conseguem ouvir e entender o que nós estamos falando, amém? Na verdade vou iniciar de novo, como não teve som, então nós vamos começar novamente, fazer novamente para que todos possam aqui pegar desde o início, amém, meus irmãos? Primeiro vamos entrar na presença de Deus em oração, para que Deus possa nos visitar e nos abençoar pela sua infinita misericórdia. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus, amantíssimo e eterno Pai, é com alegria imensa, meu Deus, na nossa alma, que neste momento glorioso da oração, meu Pai, mais uma vez, nós nos colocamos na presença santa, na presença bendita do Senhor, onde queremos agradecer, meu Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Meu Deus, visita agora cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, onde quer que estejam. Senhor, na sua casa, no seu trabalho, meu Deus, no seu carro, andando pela rua, onde quer que estejam, alcança cada um dos Teus filhos, cada uma das Tuas filhas. Meu Deus, que nessa noite a Tua palavra santa, bendita, a Tua palavra poderosa, ela possa adentrar, meu Deus, a cada coração. Meu Deus, ela possa, Senhor, fazer, meu Deus do céu, um grande mover na vida de todos os ouvintes. Meu Deus, leva a libertação, leva a cura, leva a transformação, meu Deus do céu, a salvação das almas, o despertamento, Senhor, meu Pai, para que o Teu santo nome, ele venha a ser exaltado, ele venha a ser glorificado na terra, pois é o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos nessa noite, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero ler nessa noite convosco a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulos de número 14, no versículos de número 28, capítulos de número 14, versículos de número 28 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Amém? Graças a Deus, uma pergunta que Jesus nessa noite está fazendo para nós, e Jesus aqui, ele ensina para nós que há um preço a ser pago para que possamos ser seus discípulos, para que possamos ser ali o seu seguidor. Na verdade, para nós entendermos este versículo, é necessário primeiro a gente entender que tudo nessa vida tem um preço, tudo tem que ser calculado, nada é por acaso. Então veja que Jesus aqui ele está dizendo a respeito de uma pessoa que vai edificar, edificar uma torre, uma casa, enfim, e primeiro ele tem que calcular se o valor que ele tem, se o dinheiro que ele tem, ele vai conseguir começar e vai conseguir terminar. Porque na verdade todos nós, pessoas que talvez já comprou algum terreno, lote, alguma coisa, de repente a pessoa consegue comprar, e muitas das vezes a terra fica lá parada, porque às vezes a pessoa não tem a condição financeira para poder ali edificar uma casa, fazer até mesmo às vezes um projeto para que ele possa ali edificar a casa do seu sonho, que na verdade fazer qualquer coisa é fácil. Mas fazer uma casa dos sonhos, como todo mundo tem, como eu tenho, talvez você tenha, custa dinheiro, e não é brincadeira. Então a gente tem que calcular
para ver se a reserva, o pouco da reserva que a gente tem, né, dará para a gente poder iniciar e concluir, né, e também ali colocar os móveis de acordo com o nível da casa. Então veja bem que Jesus ele vai mostrar, ele vai querer dizer isso para nós, que tudo tem um preço. E na verdade, né, sabemos que há vários tipos, nesses últimos tempos nós sabemos que há vários tipos de crentes, né? Tem crente verdadeiro, tem crente falso, e entre outros aí, né, outras formas, outros tipos, que nós não vamos falar, mas nessa noite eu quero comentar, né, com os irmãos, quero falar, né, aqui eu até fiz uma anotação aqui, que minha mente está um pouco meio lenta, meio fraca, né, devido a remédios, enfim, mas isso não é o caso. Eu quero comentar com os irmãos que quanto custa, na verdade, ser um crente verdadeiro, né? Quanto nós pagaríamos para poder ser um crente verdadeiro? Na verdade, como eu falei, há muitos tipos de crente, mas será que todos são crentes verdadeiros? Será que todos, né, estão pagando o preço para poder seguir Jesus Cristo? Né? Veja que aqui no início, Jesus aqui ele está com a grande multidão, né? Ele está com muita gente, né? Quando se diz multidão, né, a gente não consegue calcular, né, se tem 500, se tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50.000, não sabemos quantas pessoas, mas a Bíblia diz que aqui era uma multidão, né, muita gente. Então Jesus vai dizer para eles que se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então veja que Jesus está dizendo aqui que aborrecer, né, o pai, mãe, mulher, filhos, irmãs, e ainda a própria pessoa, né, quem não fizer tudo isso, na verdade, ele não conseguirá ser discípulo de Jesus. Né? Na verdade, muitos querem ser discípulo de Jesus, mas não se faz nenhum tipo de renúncia, né? A pessoa aceita Jesus e continua tudo da mesma maneira, nada muda, né? E uma coisa que é interessante, né, a gente lembrar, que todos aqueles que um dia, né, tiveram um encontro com Deus, tiveram um encontro com Jesus, verdadeiramente na vida dessa pessoa houve uma mudança. É impossível que alguém tenha um encontro com Deus e que nada mude. Né? Por exemplo, nós vemos quando Jacó, né, ele lutou ali com aquele anjo, né, quando ele estava saindo da casa de Labão, né, da casa do seu tio, ali com a sua esposa, né, com seus filhos, com toda a sua fazenda, né, toda a sua riqueza. Nós vemos que ali naquele vale de Jaboque, o Jacó, ele lutou com o anjo, né, lutou, foi aquele processo todo, né, a noite toda passou lutando até chegar pela manhã. E em chegando ali já pela manhã, o sol nascer, nós vemos que ali o anjo, né, ele lutando com o anjo, ele não abria mão, né, do anjo, ele queria que o anjo o abençoasse de qualquer maneira. Talvez ali ele queria que o anjo desse o livramento concernente ao seu irmão Esaú, né, que estaria lá a alguns quilômetros à frente, talvez, alguns metros ali do lugar onde ele estava. Então talvez o que ele mais lutava era pela questão do livramento, talvez a bênção dele, né, como a gente sempre fala que às vezes bênçãos, a pessoa pode pensar que é só coisa financeira, e às vezes não é, né? Jacó aqui estava rico, né? Jacó estava abençoado, ele não tinha necessidade de mais nada. Mas eu creio que a bênção de que ele pedia, né, que o anjo concedesse a ele, talvez fosse o livramento, né, de não ter perca da esposa que ele amava, perca dos seus filhos que ele amava, enfim, né, ele lutou e de repente ali, né, nós vemos que para que ele pudesse cessar a sua força de lutar contra o anjo, nós vemos que o anjo ali atingiu, né, ali com a espada, né, ali a parte do seu corpo, e a partir daquele momento ali, né, que o anjo que ele revela que ele era Jacó e que a partir de então o seu nome foi mudado para Israel, e ali a partir daquele momento o andar de Jacó foi diferente. Ele chegou como Jacó, mas saiu como Israel, né? Ele saiu dali já com uma responsabilidade muito grande, né, diferenciada do que antes dele chegar naquele lugar. Então nós vemos que houve uma mudança na vida dele. E hoje, né, nós olhamos para a atual circunstância, né, do mundo evangélico, né, que nós estamos vivendo, a religião de forma geral. Nós vemos que muitas pessoas se achegam, né, dizem que se achega a Deus, né, aceita Jesus, tem aquela emoção, aquela alegria,
mas na verdade, né, muitos não estão ali edificados, né, não estão ali fortalecidos na rocha que é Cristo, né? São pessoas que servem a Deus, que servem a Cristo superficialmente, né? Eles não estão estruturados verdadeiramente para poder seguir ao Senhor. E veja bem, como eu falei, que nós temos que calcular, né, se aquilo que nós temos dará para nós concluirmos, porque ninguém, né, que começa uma edificação, né, que faz ali os alicerces do imóvel, né, para levantar ali a sua casa, o prédio, ou o que seja, ele não, né, apenas dá um estalo e o negócio está pronto, né? Tem todo um processo. Talvez ali no início, né, da construção, né, no início daquela obra que ele vai construir, talvez ali ele está alegre, está animado, né, está feliz da vida. Meu Deus, graças a Deus eu vou construir, né, a casa do meu sonho, enfim. E depois ele arruma ali um projetista, né, um desenhista, um arquiteto, vai preparar ali, arruma um engenheiro, faz todo o projeto, o engenheiro ali coloca o pessoal para trabalhar e começa a trabalhar, daqui a pouco compra isso, compra aquilo, vai daqui, vai dali, paga funcionário e quando vê, o dinheiro acaba pela metade. Daqui a pouco aquilo que parecia, né, ser ali uma edificação, algo que ia trazer uma alegria, um prazer muito grande, ali para ele começa a ser algo de tristeza, de desânimo. Muitas das vezes coloca a mão, né, no cabelo, quer ali arrancar o cabelo, meu Deus, o que aconteceu, parou, vai virar ruína e etc. Então o que isso mostra? Que ele não se preparou, né, para o dia de amanhã, ele não se preparou, talvez ali ele não calculou que ele iria gastar, né, 10, 20, 30, 50 vezes mais do que aquilo que ele tinha em mãos, né? Talvez ele não calculou quanto ele ia gastar, né? Ele não se preocupou nisso. E o que eu quero dizer para você? Que também servir a Deus é dessa maneira, né? Hoje, às vezes, a pessoa levanta a mão, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus, uso a minha vida como exemplo, que do dia que eu levantei a mão para Jesus, né, a gente tem procurado ser, né, o mesmo crente, na mesma posição, da mesma maneira, né, procurando estudar, né, a palavra de Deus, para que cada dia a gente venha mudar, né, para poder ser mais assim, para procurar nos aparentar mais com Cristo, né, do que antes, né? Nós temos que procurar dessa forma, lembrando que, né, para os irmãos entender que o escritor aos Hebreus, ele diz para nós que o tempo nos torna mestre, né? Então vemos que os discípulos, né, quando eles andaram com Jesus, na verdade quando Jesus mesmo ele foi preso, nós vemos que Pedro, né, as pessoas ali, né, Pedro não revelava, olha, eu sou Pedro, andei com Jesus, não. Ele chegava no lugar ali para se aquecer, alguém olhava, você estava com ele, a tua voz te denuncia. Né? Ele ali xingava, saía para outro lugar, de repente chegava ali, você estava com ele, né? Você veste como ele, não sei o que, xingava e saía. Então veja que, né, em nós nos aproximarmos, né, procurar nos achegar ao Senhor, nós vamos nos aparentando cada vez mais com ele, né? O nosso diálogo, a forma do nosso convívio, a forma de nós nos expressarmos, tudo isso mostra que verdadeiramente nós estamos seguindo, né, alguém que é diferente, né, alguém diferenciado. Veja a pessoa, por exemplo, né, que um jovem, né, que vive dentro da sua casa, ali com seu pai e sua mãe, que tem ali o convívio, né, familiar, que vive ali em amor, de repente esse jovem ele começa a sair, né, começa a viver aí uma libertinagem e começa a viver com amigos, começa a viver com pessoas que usam droga, pessoas que bebem. Daqui a pouco esse jovem ele vai começar a usar roupas, né, verdadeiramente como aqueles, né, que ele está vivendo, vai começar a usar gírias, né, ele vai mudar a forma dele falar, ele vai começar a usar palavras como o povo do mundo, vai começar a ter hábitos de acordo com aqueles que ele está caminhando, né? Então nós temos que estar atentos, né, para que nós que estamos servindo a Jesus, nós que levantamos a nossa mão para Ele, né, nós temos que estar atentos para que nós venhamos imitá-lo todavia, né? Não podemos esquecer do capítulo 11, né, o versículo 1 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele diz para nós, ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós precisamos imitar, nós precisamos andar como o Senhor, né? Como Paulo ele andou seguindo ao Senhor, então nós temos que usar ele, né? Usar ali tudo que Paulo passou, tudo que ele viveu, nós temos que procurar estudar e andar da maneira que Paulo andou, né? Nós temos que procurar dessa forma. Então veja bem que às vezes isso pode trazer, né, para muitas pessoas, às vezes decepção,
né? Às vezes a gente aceita Jesus, né? Aceita o Senhor, queremos viver numa comunidade e a gente acha que às vezes esse convívio, né, vai ser alguma coisa boa, vou fazer muito amigo, vou ter muitos colegas, as coisas vão mudar, vou ser abençoado, e às vezes não vai ser isso, né? Às vezes você vai ter uma decepção, né? Às vezes as coisas não vai ser da maneira que você pensa. Então eu quero dizer para você a princípio que todos nós que nos achegamos a Cristo, nós precisamos apartar do pecado, apartar das coisas erradas, né, e procurar viver uma vida diferenciada, né, viver uma vida nova, uma vida diferente da vida que nós vivíamos. Né? É interessante, né, para você poder entender o que eu vou dizer, que às vezes a gente conhece pessoas que ali, amigos da gente, né, que a gente conhece às vezes 1, 2, 3, 5 anos, 10 anos, e a pessoa, né, se diz que é crente e nada mudou na sua vida. Se você falar para ele fazer uma reflexão, né, como era a vida dele lá atrás e como é agora, talvez você conheceu ele quando ele estava no mundo. Talvez, né, de 0 a 100, a gente for calcular, às vezes 1%, 2% pode ter mudado, mas no tempo que ele está servindo a Deus, a vida dele é a mesma, né? Ele não muda as expressões literárias dele, a expressão literária é a mesma, ele não muda, né? Não há nele uma diferença nas suas vestes, no seu traje, né? Do jeito que ele andava, ele anda da mesma maneira, ou se brincar pior, né? Não abandona as coisas do mundo, não abandona os amigos do mundo, né? Para ele servir a Deus e não servir é a mesma coisa, né? Continua tudo azul com bolinha da mesma cor, não houve uma mudança. E na verdade, servir ao Senhor tem que ter essa mudança. Né? Por exemplo, alguém, né, um dia conheceu um rapaz, ou o rapaz conheceu uma moça, né, e a pessoa talvez era uma pessoa, né, envolvida no mundo, nas coisas erradas, e às vezes o conhecimento, né, que aquela pessoa teve com a outra, né, vai mudar toda a vida dele. Né? Eu já conheci pessoas, por exemplo, que perdido, né, que conheceu às vezes uma moça séria, uma moça de família, né, e por ter esse convívio, né, com essa pessoa, por ter convivido com essa pessoa, né, convivendo, namorando e posteriormente ficando noivo para poder casar, essa pessoa começou a mudar. Essa pessoa começou a deixar os amigos, ela falou, não, você quer ficar comigo? Só que você vai deixar de andar com fulano, você vai deixar de andar com ciclano, você vai ter que ficar agora comigo. Ah, né, que eu gosto de sair final de semana. Não, se você for sair final de semana, você tem que sair comigo. Não vai sair com eles, não. Agora é comigo, eu faço parte de você. E começa então aquela coisa, eu gosto de ouvir essa música não, eu não gosto dessa música não, você vai ter que ouvir essa. Eu gosto dessa música aqui. Então, quer dizer, aquela pessoa, ela começa a influenciar, ela começa a fazer ali, né, há um trabalhar que aquela pessoa, né, que é uma pessoa de bem, ela vai conseguindo moldar aquela pessoa errada. Ela vai conseguindo moldar aquela pessoa que talvez era perdida, né, e de repente, mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa que estava perdida, agora é uma pessoa que não usa mais aquelas roupas que usava, talvez andava praticamente despido, talvez andava bebendo. Não, se você for ficar comigo, você não vai beber mais, porque eu não gosto de álcool. Ah, você fuma? Então se você quiser ficar comigo, você não vai poder fumar mais, porque eu não gosto de cigarro. E assim vai indo. Então aquela pessoa, né, vai moldando aquele outro do sexo oposto, quando daqui a pouco aquela pessoa é outra pessoa. Fala, não, o amor que eu tive por ela, o amor que eu tive por ele foi tão forte que eu mudei de maneira que eu não entendi como que eu mudei, né? Hoje eu sou um homem diferente, hoje eu sou uma mulher diferente, por amar aquela pessoa. O amor fez com que eu mudasse. Né? De repente você teve essa experiência, de repente você que está me vendo, que está ouvindo, passou por isso já. Né? Em questão de religião até mesmo, você conheceu uma pessoa, você vivia numa religião, a pessoa vivia em outro, né? Como foi até meu caso, né? Quando eu conheci a minha esposa, né? Eu estava desviado, minha esposa no mundo, da Umbanda, e eu falava para ela para poder ir para a igreja, mesmo que eu não ia, estava desviado, mas eu não queria envolver na religião que ela estava envolvida, mas no tocante a isso, ela dizia, não, você segue a tua, eu sigo a minha e amém. Né? Dessa forma aí, em perseverar, fazer ali, perseverando, lutando e falando das coisas de Deus sempre, mesmo desviado, Deus fez a obra, né? Foram para a igreja, nós fomos para a igreja um dia e Deus trabalhou, e hoje, para a glória de Deus, nós estamos crentes. Então houve, né, um trabalhar, né? Houve ali um abandono, né, para as coisas do mundo, para poder viver novidade de vida.
E às vezes hoje, como eu estou dizendo aqui, né, repito novamente, às vezes tem pessoas que estão servindo a Deus 5, 10 anos e o amor dele por Deus é tão pequeno que não houve uma mudança. Ele não deu ouvido às coisas de Deus. Quando o Senhor ele diz na palavra dele para nós não embriagarmos com vinho, lá em 5,18 de Efésios, para não embriagar com vinho onde há contenda, mas para nós nos enchermos do Espírito. Talvez para alguém falar, não, eu bebo socialmente, né, não tem problema. Peraí, mas a Bíblia está dizendo para a gente não beber. E você vai beber, então quer dizer que você está amando mais as coisas erradas, o teu amor está sendo mais pro álcool, para os amigos, do que para as coisas de Deus. Né? É impossível a gente viver, né, de uma forma que alegra a Deus e alegra o mundo. É impossível. A gente vai alegrar um e vai entristecer o outro. Né? Jesus mesmo fala aqui no Evangelho de Mateus, né, que a gente vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. A gente vai entristecer um, alegrar o outro, ou vice-versa. Então a gente tem que ver se de fato, né, nós estamos agradando a Deus com a forma que nós estamos servindo a Ele ou não. Né? E nessa noite, como eu disse para os irmãos, né, só deixo essa introdução para os irmãos entender e quero que você se atente ao que nós vamos falar nessa noite, que há um preço, né, a ser pago. Né? Nós temos aqui, na verdade, que saber quanto custa ser um verdadeiro cristão. Será que você já pensou isso? Peraí, mas quanto será que custa ser um verdadeiro cristão? Quanto custa ser um verdadeiro homem de Deus? Será quanto que custa ser um verdadeiro obreiro, uma verdadeira obreira, ou ministro, ou um dirigente de igreja? Será que você já pensou nisso? Deixa eu te dizer uma coisa, quantas pessoas começaram bem, começaram alegre, né, feliz da vida, se regozijando, indo para monte, buscando, consagrando, né, estudando a palavra de Deus, e de repente, por um motivo ou outro, aquela pessoa começa a se esfriar e vai se esfriando, quando vê, volta para trás. Né? Se a gente for ver, né, de uma forma geral, a quantidade de pessoas que têm retrocedido é muito maior do que as pessoas que estão cada dia mais se achegando ao Senhor. Né? Isso não é da gente estranhar, né? Pastor, mas o que eu vou fazer? Não, fique em paz, é desse jeito. Nós sabemos que quanto mais, né, nós vamos chegando em cima no topo da montanha, né, se a gente for ali colocar 20 pessoas para subir, para ver quem chega primeiro, né, todo mundo começa naquela euforia, né, naquela coisa tal, mas de repente quando vai chegando do meio da montanha para cima, o cansaço é grande. Né? A gente vê, por exemplo, numa corrida aí de São Silvestre, né, quem nunca viu, né, começa ali aquelas milhares de pessoas, todo mundo junto, mas de repente vai diminuindo, e quando chega no final, quando passa ali os 40 quilômetros, quantas pessoas que chegam? Uma, duas, três no máximo, né? Chega um, passa ali alguns minutos, chega o segundo, o terceiro, e depois de hora que chega mais outro, e assim vai indo. Então as coisas de Deus também é dessa maneira. Então tem um preço a pagar, e nós temos que saber, né, de fato, se nós estamos pagando esse preço. Nós calculamos exatamente quanto nós vamos ter quanto vale a nossa vida, quanto nós temos que fazer para que nós possamos ser salvos. Porque não é só um dia, né, levantar a mão para Jesus, confessar Jesus e pronto, agora se vira, você está salvo. Não é, tem todo um processo. Né, como nós estamos falando aqui, espero que esse alicerce, essa base, né, que nós aqui falamos nessa introdução, você tenha entendido. E eu quero nessa noite, né, a primeira coisa, dizer quanto que custa para ser um crente verdadeiro, né, a parte A. Eu quero dizer para você, eu separei aqui quatro pontos importantes. Né. O primeiro, isso custará, né, para ser um crente verdadeiro, né, isso vai custar para nós a nossa própria justiça. Né, o próprio homem, né, ele terá que estar atento, né, ou seja, desfazer, né, de si próprio, do próprio homem, a própria mulher, terá que desfazer de si próprio o seu próprio orgulho. Né, terá que desfazer todos os seus pensamentos altivos, né, que quantas pessoas que às vezes estão servindo a Deus são pessoas que são orgulhosas, né, são pessoas que têm pensamentos altivos. Né, nós também temos que nos desfazer
né, de toda a presunção, né, acerca da própria bondade, né, que tem pessoas que às vezes ele mesmo quer se exaltar, né, ele se torna uma pessoa altivo, né, porque ele acha que que tudo que ele consegue é porque ele é bom, né, aí já entra para outro ramo, né, para outra linhagem, e acha que por intermédio dele ser bom, ele vai poder conquistar o céu, porque eu sou bom, se nós formos olhar para esse lado que porque a gente é bom, então nós vamos, né, de certa forma, né, para que todos possam entender que bondade nenhuma, né, a bondade traz salvação para o homem, mas isso faz parte de nós, né, que temos o amor de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? A gente vê até em Romanos 5, verso 5, né, na parte B, o apóstolo Paulo ele deixou claro para nós, né, que porquanto o amor de Deus ele está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos fora dado. Então, se nós temos a bondade, se nós temos paz, se nós amamos um ao outro, né, isso não é uma coisa que é próprio mérito nosso, né, porque o homem em si, ele é mau. Mas então, se nós praticamos esse tipo de bondade, não é para alguma exaltação, né? Mas sim, tudo é para a honra de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. E isso é feito por intermédio do Espírito Santo, que habita em nós, né? A outra coisa, nós temos que contentar e ir para o céu, né, como pobre pecador e salvo exclusivamente pela graça gratuita de Deus, né, por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, né, pois não haverá outra forma, né, se não for por intermédio dessa. A segunda coisa, né, que o homem ele terá que fazer para ser um crente verdadeiro, né, ele terá de desistir de todos os seus pecados, né, porque às vezes, presta bem atenção, desistir dos pecados, às vezes isso não é fácil, né? Nós sabemos que, segundo o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, né, no capítulo de número 7, acho que versículo 19 e versículo 21, Paulo ele é claro em dizer para nós, ele é categórico em dizer que o pecado ele habita, né, dentro do homem, ou seja, o pecado ele mora dentro do homem. Ele está aqui, né, junto comigo, da mesma maneira que o Espírito de Deus ele habita na minha vida, né, e eu sou um crente espiritual porque eu procuro fazer, né, as coisas do Espírito e não as coisas da carne, porque se eu procurar, né, falar que eu sou um crente espiritual, mas eu vivo só fazendo as coisas da carne, então eu vou estar dando vazão pro diabo, pro pecado, ele florescer na minha vida, né, e a Bíblia diz que aquele que se inclina para as coisas da carne se inclina para a morte. Então você tem que analisar isso aí, você tem que olhar se de fato você está se inclinando, você está sendo um crente espiritual, se inclinando para as coisas do Espírito, ou se você está sendo um crente carnal, se inclinando para as coisas da carne. Né? Tem essa diferença? Tem, e a diferença é muito grande. Né? Então terá que desistir dos seus pecados, ele deverá estar disposto a abandonar cada hábito e práticas erradas aos olhos de Deus. Porque às vezes você serve a Deus, a pessoa serve a Deus, mas continua, né, com os velhos hábitos, servir a Deus, mas jogar um futebolzinho não tem problema, né, servir a Deus, mas tomar uma cervejinha não tem problema, estou servindo a Deus, mas ver um filminho pornográfico não tem problema. Eu estou servindo a Deus, mas fazer uma fezinha ali no jogo do bicho não tem problema. Peraí, isso aí são velhos hábitos, né? O velho homem, na verdade, ele foi sepultado, né? Como diz a palavra de Deus, nós morremos, nós fomos sepultados e nós ressuscitamos para Cristo. Então os velhos hábitos não podem existir mais da gente, não pode existir mais no homem, né? E também além, né, das práticas erradas aos olhos de Deus, porque tudo isso está aos olhos de Deus, né? Nada passa em oculto diante dos olhos do Senhor. Nós sabemos pela palavra de Deus lá no capítulo 15, no verso 3 de Provérbios, que todas as coisas, né, elas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Né? Todas as coisas estão nuas aos olhos de Deus. Ou seja, né, os olhos de Deus, na verdade, estão por toda parte. 4,13 de Hebreus, que diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Nada, né, se esconde dos olhos do Senhor. Então Deus vê tudo. Deus ele vê de fato quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez seja pesado, talvez você não esperava ouvir isso, mas você precisa ouvir, que não é de qualquer maneira que se entrará no céu.
Não é de qualquer maneira. O crente que diz que hoje é crente, aceitou Jesus, ele não vive novidade de vida, né? Ele já foi batizado, toma a ceia, ele continua praticando, né, os velhos hábitos. Meu Deus, tem misericórdia, né? Ele está sendo enganado ele mesmo. Né? Hoje a gente tem a Bíblia, todo mundo tem acesso à Bíblia, em áudio, em todo tipo de idioma que você pensa ou não, você tem acesso à Bíblia. E em vez de nós nos inspirarmos na Bíblia, a gente não se inspira. Né? O povo hoje se inspira numa atriz, né? Porque aquela atriz é assim, é famosa. Outro se inspira num jogador de futebol, outro se inspira num cantor de rock, outro se inspira num ator lá, não sei da onde, e assim vai indo. Peraí, mas é a Bíblia. Qual o exemplo que nós estamos dando para aqueles que estão nos vendo? Qual o exemplo que nós estamos dando para o mundo, para aqueles que nos vê? Qual o exemplo que nós estamos dando dentro da congregação que a gente congrega? Qual o exemplo que nós estamos dando na sociedade onde a gente vive? Qual o exemplo que a gente está dando dentro de casa, para os nossos filhos, para a nossa família? Então nós temos que ver para nós não sermos condutor cego, né? Que às vezes nós estamos sendo um condutor cego, achando que pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, nós estamos levando o povo para o céu, quando na verdade nós estamos levando o povo para o inferno. Outra coisa, né, que ele terá de desistir de seus próprios pecados, ou seja, ele terá de voltar, né, o rosto contra tais práticas, lutando contra elas, rompendo com elas, crucificando-se para elas, esforçando-se por mantê-la sob o seu controle, sem importar com que o mundo ao seu redor possa pensar ou dizer. Será que você está disposto a isso? Né? A ser, por exemplo, aquele crente, aquele do contra, né? Aquele crente que vive na igreja, que só ele quer ser diferente, só ele quer ser santo. Né? Quantas pessoas que às vezes desistem por causa disso? Ele quer voltar, né, contra as práticas erradas, porque ele viveu no mundo de uma forma errada. Eu mesmo, por exemplo, quando antes de vir para a presença de Deus, eu cansei tanto do mundo, das coisas erradas, que eu falei para minha mãe, eu quero ir para uma igreja, né? Qual que é uma igreja boa, uma igreja de doutrina rígida, terrível, né? Carrasca, eu quero viver, chega de viver esse mundo, eu quero viver algo diferente. Então, assim, eu pensava dessa forma, eu queria ser diferente, às vezes, por a gente olhar dessa forma diferente, a gente olhar a Bíblia, né, ver a realidade da Bíblia, a realidade daquilo que Deus ele está ensinando para nós. Às vezes nós olharmos para isso, isso vai trazer para nós amanhã tristeza, isso às vezes vai trazer para nós amanhã lágrimas. Por quê? Porque nem todo mundo vai aceitar. Né? Não é todo mundo que gosta de ouvir eu pregar, talvez não é todo mundo que gosta de ouvir você pregar. Por quê? Porque você fala a verdade, né? E falar a verdade às vezes não é bom. Tem gente, por exemplo, a pessoa que está no erro, ele não quer ouvir a verdade. Ele não quer ouvir, porque a verdade é como se você for cutucar na ferida dele. Mas nós não temos que nos preocupar. Né? Certa vez uma pessoa me convidou para pregar e disse, olha, eu quero que você venha pregar na minha igreja, só que detalhe, eu quero que você venha abençoar. Eu quero que você venha abençoar o povo, não vai pegar doutrina, porque doutrina eu prego, que não sei o que tem lá, coisa dessa maneira. Então eu pensei, falei, não, para mim não dá, porque eu prego o que Jesus manda, eu não estou ali para agradar ninguém. Talvez se você pensa, eu gosto do pastor, ele é uma benção, mas talvez você não gosta da forma que a gente prega. Mas a gente tem que pregar, porque a Bíblia é literal. Nós olhamos para a Bíblia como um livro histórico, mas também temos que ter a Bíblia como um livro espiritual, né? Um livro que foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Homens foram usados, né? Foram cheios do Espírito de Deus para que essa Bíblia pudesse hoje estar na nossa mão. Tá entendendo? Então a gente não pode negar a verdade. Não, eu não posso falar isso porque eu vou entristecer fulano, não posso falar isso porque vou entristecer ciclano. Problema dele, meu filho, ele não quer ouvir, que vá para o inferno com o pecado dele. Meu negócio é com Deus, o teu negócio tem que ser com Deus. Deus chamou você para você ser santo, para você ir para o céu. Deus não chamou nós para nós agradar pessoas. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz para nós lá na primeira carta, ele escreveu aos Gálatas, né, que se de fato ele servisse, como ele foi escolhido pelo Senhor, se ele pregasse para agradar os homens, verdadeiramente ele não era escolhido pelo Senhor, porque ele pregou, né, ele foi chamado para poder entristecer as pessoas e para agradar a Deus. Então nós temos que ter essa ciência que o Evangelho, né, a palavra que nós pregamos, né, muitas das vezes nos constrange. Né? A palavra que a gente prega muitas das vezes ofende, pessoas choram, né, mas tem que chorar, tem que conhecer a verdade.
Saber que a verdade vai libertar ela. Agora, se eu não prego, se você não prega, vai estar a igreja, né, ali cheia de gente, todo mundo feliz, eu amo aquele irmão, que benção e tal, mas não tem conversão de almas, né, não tem crente liberto. O povo vem como está e continua do mesmo jeito que está. Na igreja de um jeito, lá fora de outro. O que adianta isso? A outra coisa, não terá de fazer isso de maneira honesta e justa. Não poderá dar tréguas a nenhum pecado especial que ele ame. Você já sabia que tem pessoas que amam o pecado? Tem gente que ama. Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa. Pendendo para o lado das mulheres, muitas mulheres, né, às vezes, devido à vaidade excessiva, né, que na verdade todo mundo tem vaidade, mas, né, tem coisas que vai além. Por exemplo, tem mulheres que, não, eu estou servindo a Deus, mas eu amo o batom. Eu estou servindo a Deus, né, sirvo a Deus, vou para a igreja, mas eu amo as pinturas. Né, isso não tem problema. Deus, ele me ama, né, do jeito que eu sou. Deus, ele só quer meu coração. Peraí, será que é verdade isso? Será que você está amando mais a Deus do que a vaidade, do que o pecado? Será que você está amando mais a palavra de Deus, que está dizendo para você não praticar isso? Né? Que a beleza da mulher, como está lá em Pedro, no capítulo 3, Paulo, ele fala, o apóstolo Pedro diz para nós que a beleza da mulher não é no exterior. A beleza da mulher é aqui dentro. A mulher, né, eu sempre costumo dizer isso, que a mulher pode se produzir, ficar uma semana se produzindo para o dia do casamento, ou será o evento que seja, e ali ela vai brilhar como a estrela naquela noite de gala, vai ali entre as luzes e enfim os holofotes da vida, mas à noite ela vai deitar, ela vai dormir. Quando ela acordar no outro dia, aquela maquiagem, aquela produção dela ficou tudo no travesseiro, no cobertor, enfim, mas o que está aqui dentro, no coração dela, ninguém tira. O que está aqui dentro no coração não tem chuva, não tem água, não tem nenhum tipo de química, não tem nenhum produto que vai tirar do coração dela a beleza que está dentro. Então a sua beleza, meu irmão, você que está ouvindo, a tua beleza tem que ser no teu coração. A beleza tem que estar aqui dentro. Né? O teu amor, né, maior, né? Se eu amo a minha esposa, eu tenho que amar ela naturalmente, do jeito que ela não, ela tem que ficar igual uma palhaça, tem que se pintar, produzir. O sangue de Deus tem poder, isso é antibíblico. Né? Eu vou estar incentivando ela a amar mais o pecado, eu vou estar incentivando ela a amar mais a vaidade, mais as coisas do mundo do que o próprio Deus. Então, se cuide, minha irmã, vigie, ame mais a Bíblia, ame mais a palavra de Deus, né? Escolha alguém que você vai casar, escolha um homem de Deus, um homem fiel a Deus. Né? Meu irmão, escolhe uma mulher fiel, né? Escolhe uma pessoa que é pessoa de Deus, uma pessoa que quer se santificar, uma pessoa que vai ser ali um canal, né? Que vai ali ser um alicerce para que você possa crescer na vida, ser um homem de Deus, ter a salvação da sua vida, a salvação da sua esposa, da sua família. Né? Não arrume qualquer coisa que talvez hoje você pode olhar e pensar, não, é sagrado os meus olhos, né? Como a gente fala, não esquece de falar, né, daquele homem Sansão, agrada os olhos dele, mas ele foi morto pela aquela que agradava os olhos dele, né? Ele deixou de escolher alguém que era da sua linhagem, da sua terra, do seu povo, para escolher alguém de fora. Então não faça isso não, né? Peça ao Senhor para que Deus te direcione, peça a Deus, né, para que o Senhor ele prepare alguém, né, que seja dele, alguém que você venha ser, que você venha ter prazer, que você venha ter alegria, que venha somar para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, né, em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, né, terá de considerar todos os pecados como seus inimigos mortais, né, não existe pecado bom. Né, o pecado, né, que todo tipo de pecado, o homem, né, ele precisa considerar esse pecado como se fosse o seu pior inimigo, como se fosse um câncer, né, como se fosse uma enfermidade mortal, né, as piores de todas. A gente não pode ter, né, prazer, a gente não pode ter alegria, a gente não pode ter, né, um convívio amoroso, né, com o pecado. Jamais nós podemos ter. Se o pecado é pecado e acabou. O pecado é um câncer, né, o pecado é um ácido, ele destrói, ele acaba. Então nós não podemos, por pouquinho que seja, nós não podemos ter parceria com ele. Outra coisa, terá que odiar cada caminho de iniquidade sem importar se são pequenos ou grandes, públicos ou secretos, né? Todo tipo de caminho de iniquidade, né? Seja ele que tipo que for, nós temos que odiar,
nós temos que fugir desse tipo. Veja que essas coisas que eu estou dizendo é algo que talvez muitas pessoas possam falar, não, isso não, para mim não quer dizer nada, eu não quero nem saber disso. O problema é teu. Mas se nós não olhar para essas coisas, né, se nós não abandonar todo esse tipo de coisa, não olhar para a palavra de Deus como ela é, meus irmãos. Veja que cada coisa que aqui na Bíblia está escrito, Jesus ele se preocupou. Cada palavra não vai passar um tio, um jota, sem que tudo isso aqui se cumpra. Então, se o Senhor escreveu cada uma dessas palavras, é porque verdadeiramente tinha que estar escrito. É porque verdadeiramente você precisava ouvir. É porque verdadeiramente nós precisamos seguir essas palavras. Não está escrito aqui só por beleza, por boniteza, só para deixar o livro, né, com a brochura maior. Não, você está escrito aqui, tem uma finalidade. Essa finalidade é que nós devemos obedecer e ser santo como o Senhor é santo. Outra coisa que eu quero dizer, terá de renunciar terminantemente todos os seus pecados. Terá que renunciar, fazer renúncia. Né, renunciar, não querer mais, né, eu renuncio tal coisa, eu renuncio tal coisa, eu renuncio isso, eu renuncio aquilo, eu renuncio o time de futebol, né, lembro quando estava no mundo, até hoje às vezes eu lembro, a pessoa, qual era o seu time de futebol no mundo? Eu morri, dava a vida pelo Palmeiras. Hoje a gente está servindo a Deus, às vezes depende de algum lugar, alguém às vezes quer brincar, e aí, qual que é seu time de futebol? Bate no meu, fala, não, o time do meu futebol é Botafogo. Ah, Botafogo? É a Botafogo no cão. Né? Hoje a gente não tem esse negócio de time de futebol. Nosso time de futebol, o que nós torcemos é para Jesus, é para a vinda dele. Né? Nós torcemos para que Jesus venha o mais rápido possível, para que nós possamos estar na glória com ele. Então não deixe de renunciar, né? Terminantemente os seus pecados. Também terá de lutar contra os pecados, né? Diariamente, todo dia, né? E às vezes quase haverão de derrotá-los, né? Quantas das vezes, né, todo dia a gente sofre tanta coisa, né, tanto impacto do pecado de um lado ou de outro, todo dia, né, às vezes no nosso convívio, no trabalho, tanto lugar, e às vezes a gente acha que até vai ser derrotado, né, por aquele pecado. Quantas das vezes parece que vem de esquerda que pronto, caí, agora não tem jeito. Não tem jeito, né? O homem, ele caindo 7 vezes, o Senhor o levantará. Então, não temas, fique tranquilo, pastor, mas aconteceu. Jesus, se você confessar, se você abandonar, pode ter certeza, se você se arrepender, chorar, derramar, pode ter certeza que Jesus vai te perdoar. Não foi o que aconteceu com aquela mulher pecadora? Né? Jesus disse que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Desde do menor até o maior, do menor ao maior, todos foram embora. Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Não te acusaram, não te condenaram? Não, Senhor. Jesus disse o que para ela? Eu também não te condeno, vai em paz, mas não peques mais. Né? Para aquele homem, né, lá do capítulo 5 do Evangelho de João, né? Aquele coxo, aquele que estava ali à margem do tanque. O que Jesus disse para ele mais lá à frente? Depois que Jesus encontrou com ele lá no templo, Jesus disse para ele, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Peraí, o que é pior do que viver 38 anos coxo, enfermo? Pior que isso é só morrer e ir para o inferno. Então Jesus falou, não peques mais, para que não lhe suceda coisa pior. Então, meus irmãos, nós temos que estar atento com isso. Né? Nós sabemos que a luta vem, o pecado vem, o inimigo atenta a gente de todos os lados. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Outra coisa, terá que manter uma guerra perpétua contra os seus pecados. Né? Essa guerra, né, a gente sempre fala que todo dia nós temos essa guerra. Todo dia nós lutamos. Né? Às vezes é na própria igreja, com pessoas, né? com falsos crentes, com falsos obreiros. Né? Infelizmente, nós temos isso. A Bíblia fala dos ministros de Satanás. Paulo teve, né, falsos crentes que estavam do seu lado. Jesus teve um Judas, né, do seu lado, teve ali os fariseus, né, os escribas, enfim, quer dizer, o crente ele está cheio de inimigo todos os dias, né, ele tem um inimigo todo dia, né, nós temos que guerrear. Essa luta vai ser até o último dia. Né? Eu lembro uma ocasião, eu conheci um pastor, né, ele tinha acho que 90 anos ou 92 anos, já era jubilado, faz algum tempo, talvez acho que uns 12 anos. Esse pastor, isso foi em São Paulo, esse pastor ele disse que a coisa que ele mais temia, né, naquela idade que ele estava, né, não era
não era o diabo, não era outras coisas, né? Família, enfim, devido à idade dele, mas ele falou assim que uma coisa que ele mais temia era a carne dele, mesmo naquela idade que ele estava. Se ele não vigiasse, o pecado, né, que habitava nele poderia preparar um meio, uma forma de ainda levar ele para o inferno. Então nós temos que ter cuidado e saber que a nossa luta ela é perpétua, é contínua, né, até o último instante. Amém, meus irmãos? Outra coisa que eu quero falar, que eu quero dizer para os irmãos, que muitas pessoas, às vezes, eles têm o pecado, né, como que se fosse um ente querido, né, como se fosse um filho, né, tem o pecado como se fosse como se fosse a esposa ou esposo, amam demais, né? Por exemplo, quantas pessoas que amam o pecado, né, quantas pessoas que abraçam o pecado, quantas pessoas que se apega a ele e quantas pessoas que se deleitam no pecado. E eu estou dizendo isso de pessoas crentes, eu estou dizendo isso de cristão, pessoas que amam tanto o pecado quanto amam o filho, quanto ama qualquer outra coisa, né? Ama mais o pecado do que ama a Deus. Porque se nós amássemos mais a Deus do que o pecado, nós não faríamos a vontade do pecado, nós faríamos a vontade de Deus. E peraí, você que está na igreja, será que o pecado que você está vivendo, que você tem vivido, que você tem praticado, ou você às vezes está sendo um condutor cego, está conduzindo outras pessoas para o inferno por intermédio dos seus hábitos? Agora eu te pergunto, será que você está amando mais a Deus? Ou será que você está amando mais o teu pecado? Vigia, cuidado. Cuidado porque os olhos de Deus te vê, né? O Senhor, ele não dorme, né? O salmista diz nos Salmos, né, de número 120 que o guarda de Israel, ele não tosqueneja, ele não boceja, em todo tempo ele está atento. Né? E outra coisa, né, nós temos que romper, né, com ele, aliás, romper com o pecado, às vezes, é algo difícil, né, quanto, às vezes, decepar a mão direita ou até mesmo, às vezes, o olho direito da órbita, como a Bíblia fala para nós, né, que se a nossa mão nos escandaliza, tira ela fora. Se o nosso olho escandaliza, lança ele fora. Nós temos que fazer dessa maneira. Temos que romper essa aliança, esse amor com o pecado. Nós temos que atentar mais para as coisas de Deus, mais para as coisas do Espírito que para as coisas desse mundo. Outra coisa que eu quero falar para você, que também custará ao homem, né, o preço que ele tem que pagar, né, aliás, o preço a se calcular pela forma de seguir ao Senhor, isso custará ao homem também o seu amor ao lazer, né, não é verdade? Porque às vezes a gente acha que servir a Deus é algo tão pesado, é algo tão sufocante, é um fardo, né? Às vezes ir para a igreja 2 vezes na semana, 1 vez na semana, ou às vezes o domingo, isso é coisa tão pesada. Né? A gente às vezes esquece que 10 horas, 12 horas, 14 horas de trabalho, né? De segunda a sábado, isso é normal, né? Isso não é pesado, isso é bom, né? Isso é gratificante, porque eu recebo. Agora às vezes ir na igreja 1 vez na semana, ou 2 vezes na semana, isso é um peso. É um peso tão grande que às vezes a gente deixa disso e fala, não, eu ainda preciso curtir, eu tenho que ter um tempo para o meu lazer, né? Eu tenho que curtir ainda a minha vida. Peraí, falta um dia na semana no trabalho para você sair com a sua família? Chega, trabalha até meio-dia e descansa o outro meio-dia, sai com a família. O tempo de Deus, 2 horas 2 horas na igreja, ou 3 horas servindo a Deus, isso não pode ser para nós nenhum tipo de fardo. Isso tem que ser para nós um prazer imenso em fazer alguma coisa para o Senhor. A primeira coisa que eu quero falar para você em relação a isso, né, que isso também custa o seu amor ao lazer, a primeira coisa que eu quero falar é que ele precisa se esforçar, né? O homem ou a mulher precisa se esforçar e dar-se ao trabalho, né? E ser produtivo se quiser ter uma carreira bem sucedida, isso em direção ao céu.
né? Às vezes não é só um dia ou outro que a gente vai para a igreja que isso vai mostrar que nós vamos ser um crente bem-sucedido, um crente abençoado, não. Nós temos que trabalhar tanto quanto nós trabalhamos para o mundo, para o homem, no nosso tempo secular, na nossa profissão. Nós sabemos que nós temos essa profissão, que nós temos que trabalhar, né? Às vezes como engenheiro, às vezes como médico, como arquiteto, como sei lá, né? Advogado, tantas coisas. Nós também sabemos que nós somos homens de Deus, que Deus nos chamou e Deus confiou uma responsabilidade nas nossas mãos que nós temos que executar, né? Nós temos que fazer alguma coisa, tem alguém de olho em nós. E se nós não fizermos, como que depois nós vamos cobrar? Como que depois nós vamos pregar? Como que nós vamos ensinar se nós não estamos fazendo, se nós não estamos dando o exemplo? Outra coisa, terá de vigiar todos os dias, né? Montando guarda como um soldado que está em território inimigo. Essa vigilância, isso mostra o que para nós? Que nós nunca podemos estar ocioso, né? Veja, por exemplo, uma pessoa importante, né? Como a Bíblia, eu quero usar até nós aqui mesmo, como a Bíblia diz que nós somos forasteiro em terra estranha, né? Paulo fala para nós lá em Coríntios que nós somos embaixadores, né, de Deus aqui na terra. Observa você, né, um embaixador, né, no país que ele está, né, ali ele é estrangeiro naquele país. Só que o lugar que ele está, a casa que ele fica, né, é cheio de soldados o tempo todo. Ao redor da casa dele, seja o país que for, né, aonde tiver uma embaixada tem ali todo tipo de segurança. Né, o carro que ele está, o carro que ele vai, tem segurança na frente, tem segurança atrás, tem segurança do lado em todo o tempo. Ele nunca está sozinho, ele está protegido. E de igual forma, né, eu e você, nós também que somos embaixadores de Deus aqui na terra, né, há anjos de Deus, né, que está ao nosso redor, que está ao redor da nossa casa, ao redor do nosso lar, do nosso carro, aonde nós formos, quando nós estamos lá no nosso trabalho, né, lá na obra de Deus, pregando a palavra, orando, evangelizando, onde quer que nós estejamos, os anjos do Senhor também, Ele está conosco, né, Ele está ali nos vigiando, está ali conosco todo o tempo. Pois a palavra de Deus fala para nós lá no capítulo 1, se não me falha a memória de Hebreus, que os anjos do Senhor, né, eles são ali espíritos ministradores, né, eles estão ali para guardar, proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Né? Então, tem esses anjos, nós temos que vigiar todo o tempo. Às vezes a gente está em casa ali tranquilo, e às vezes a gente vai para algum lugar, sei lá, e não tem ninguém aqui, eu vou aprontar, eu vou fazer, eu vou olhar para alguém, eu vou cobiçar. Cuidado, né? Tem alguém que está do teu lado, tem alguém que está da tua direita, à tua esquerda, está diante de você, está atrás de você, está dentro do carro, tem alguém que conhece, né, que consegue ler o teu pensamento. Aquilo que você, antes de falar, aquilo que você pensa, ele consegue entender, ele consegue saber. Então vigia, você está sendo observado. Então esteja atento, né? Você está na tua casa, mas tem anjo de Deus aqui, tem anjo ali, está aqui, está ali. O Senhor conhece o meu pensamento, o Senhor conhece o meu coração. Então vigie todos os dias, esteja atento, né? Para que o inimigo ele não venha tragar a tua alma. Outra coisa, terá de cuidar da sua conduta, né, a cada hora do dia, em toda e qualquer companhia, em todo e qualquer lugar, em público, em qualquer lugar privado, entre estranhos e entre os que são familiares, como nós já falamos. E tem que tomar cuidado com o seu tempo, sua língua, seu temperamento, seus pensamentos, sua imaginação, seus motivos, sua conduta em cada relação da sua vida. Nós temos que estar atento e ter cuidado com tudo. Né? Veja aqui que o Senhor Jesus, tudo, né? O escritor aos Hebreus diz que em tudo, né, Jesus ele foi tentado. Tudo que você imagina, né? Talvez com dinheiro, talvez com riqueza, talvez com mulher, talvez com bebida, todo tipo de coisa que nós passamos. Né? Jesus ele foi tentado. Porém, o escritor aos Hebreus fala que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Jesus nunca caiu em nenhum tipo de tentação. Então, esteja atento, vigie em tudo, né, no que você fala, vigie nos gestos, vigie, enfim, esteja ali, né, vigilante, esteja atento, né, no teu comportamento, no teu temperamento, no teu olhar, nas ações, né, vigie em tudo, né, procure ali não dar brecha para que o inimigo não venha trabalhar. Outra coisa, ser crente, né? A quarta coisa agora, ser crente custará a um homem, né, a aprovação do mundo. Né? Talvez você nunca pensou isso,
né, que ser crente também seria custar a aprovação do mundo. Será que você já pensou nisso? O que isso vem a ser? Se quiser agradar a Deus, terá de contentar-se em ser mal acolhido pelos homens. Talvez para algumas pessoas isso não dá, né? Porque muitas pessoas às vezes querem, né, ser ali aplaudido pelas pessoas, né? Quer ali talvez agradar todo mundo, quer ali talvez que as pessoas fiquem bajulando ele, né? Se não acontecer esse tipo de coisa, alguma coisa está errada, né? Quantas pessoas que às vezes mudam a forma de pregar, muda a forma de louvar, muda a forma de escrever para poder agradar as pessoas, né? Às vezes ele acha que agradando as pessoas tá bom, mas deixa eu te dizer uma coisa que eu sempre digo, né? Às vezes é melhor, né, nós estarmos em algum lugar sozinho, não ter ninguém do nosso lado, humano, mas saber que Deus está do nosso lado por causa da nossa sinceridade, do nosso amor a Ele, né, de sermos íntegros, de sermos justos, do que a gente estar no meio de uma grande multidão, todo mundo jogando a gente para cima, esse é o cara, essa é a mulher, e etc. E Deus está de costas virada para o nosso lado. Quantas pessoas que às vezes quer isso? Quer o elogio das pessoas, quer que as pessoas honram Ele, mas às vezes Deus está lá olhando, meneando a cabeça e dizendo tolo, né? Enfim. Você já pensou esse tipo de coisa? Pense isso. Não deverá achar estranho se for zombado, ridicularizado, caluniado, perseguido e até mesmo odiado. Servir a Deus, sabia que a gente pode passar por isso? Talvez você possa olhar e falar, não, pastor, tem misericórdia, não, eu não estou preparado para isso. Meus irmãos, será que você está pronto para receber cuspida na face, desculpa da expressão? Será que você está pronto para receber tapa, né, bofetada na face? Ah, não, já conheci pessoas que falam, se alguém falar comigo, eu já vou lá, regaça a manga, porque minha mão... Coitado, né? Você precisa ser crente, você precisa sepultar o teu braço, você precisa sepultar, às vezes, a tua mente, né? Que a tua mente, às vezes, está sendo guiada pelo inimigo. Nós vemos que Jesus ele passou por tudo isso, meus irmãos. Nós vemos que Jesus, né, ele passou por essas perseguições, né, o capítulo 5, né, se não me falha a memória, capítulo 5 aqui do Evangelho de Mateus, né, eu esqueci, deixa eu só lembrar aqui, né, que minha mente está uma benção ultimamente, mas acho que está aqui, ó, capítulo 5, verso 11, né, de Mateus. Jesus ele fala, bem-aventurados sois vós, não felizes são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja que essas perseguições, essas lutas, né, certamente nós teremos, e nós nunca, né, como crente, nós nunca podemos achar estranho alguém zombar de nós, né, alguém chegar e nos caluniar, perseguir, ou às vezes a gente ser até odiado, né, pelas pessoas, né, pela forma da gente servir a Deus, pela forma da gente vestir, pela forma da gente orar, pela forma da gente ir para a igreja. Nós temos que estar atento que tudo isso, né, pode acontecer. A gente pode ser perseguido por causa disso. Outra coisa, não poderá ficar surpreendido se as suas opiniões e práticas religiosas forem consideradas com desprezo, né? As pessoas que desprezam, é fulano que vai pregar hoje? Então eu não vou para a igreja, porque é ele que vai pregar. Quem vai pregar no congresso é tal pessoa? Não, eu não vou, porque eu não gosto de ver ele pregar, a forma que ele prega. Fica tranquilo, fica em paz, né? Saiba que a pregação, o que você vai fazer para agradar a Deus, você não vai fazer para agradar as pessoas. Não, eu só vou se tiver 1000, eu só vou se tiver 1 milhão. Não, vá se tiver 1, vá se não tiver ninguém. Chega lá e faz a tua parte, Senhor, eu estou aqui, viu, povo? Faz a tua parte, vai lá, faça com alegria, porque você não vai fazer para as pessoas, vai fazer para Deus. Outra coisa que eu quero dizer para encerrar, terá de aceitar que muitos, né, o tenham por insensato, entusiastas ou fanático, de tal maneira que as suas palavras venham a ser distorcidas e as suas ações mal interpretadas, e às vezes ser chamado até de louco. Desculpa eu falar isso, mas isso já aconteceu comigo, né, de pessoas me chamar de fanático, né, de louco, e enfim, da forma da gente servir a Deus, da gente pregar. Mas como eu falei, como Paulo disse, que a gente está aqui, né, para agradar homens, né? Você às vezes, né, pode não agradar com a forma que eu prego,
com a forma que a gente tem pregado, ou outras pessoas aí, né? Teu pastor, talvez, que você congrega, a igreja que você congrega. Ah, mas meu pastor, minha pastora, sei lá quem, né? Enfim, talvez a forma dele pregar não te agrade. Né? Ou às vezes você pensa que o que você ia fazer é agradar muito mais gente e às vezes não tem agradado, mas não se preocupe, tudo que você for fazer, faça para poder agradar a Deus, para poder agradar ao Senhor. Né? João, aqui no capítulo de número 15, no versículo de número 20, né, do Evangelho de João, né, Jesus deixou assim, ó, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Né? Então isso aqui mostra o quê? Que nós, né, reconhecendo o preço, reconhecendo o valor que a gente que é pago, né, para poder servir a Jesus, a gente reconhecendo isso verdadeiramente, nós vamos entender que perseguiram Jesus. Então, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, então também vão nos perseguir. Se odiaram Jesus, vão odiar também a nós. Né? Se aceitaram a palavra de Jesus, também vão nos aceitar. Então não se entristeça por isso, né? Não fique triste, porque... Não, fica tranquilo, deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos reconhecer que custa muito ser um verdadeiro crente, porém, quem em seu bom juízo poderia duvidar de que vale a pena pagar qualquer preço, contando que a sua alma seja salva? Deixa eu te perguntar uma coisa, quanto você pagaria, né, pela salvação da sua alma? O que você daria? Deixa eu te dizer uma coisa. Por exemplo, para você poder entender quanto que vale, nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que quando Jonas, né, ele estava ali no navio, né, em desobediência a Deus, né, quando o vento estava ali, o mar revolto, a tempestade ali estava assoprando terrivelmente, o que é aquela tripulação? O que eles fizeram? Né? Eles lançaram fora tudo que eles tinham de valor. Né? Lançaram fora suas fazendas, como a bendição, sua riqueza, as fazendas, tudo que tinha ali. Acho que a carga que estava sendo transportada, valiosa, né? Eles lançaram tudo fora. Né? Eles lançaram ali terrivelmente, sem se preocupar. Porque quando o navio corre o risco de naufragar, a tripulação não pensa que é um sacrifício muito grande lançar fora qualquer carga, por mais preciosa que seja. Então tudo que é precioso, talvez pode ter ali barras e barras de ouro. Eles lançam tudo fora. Por quê? Porque a sua vida, né, a sua alma, vale mais do que qualquer coisa que possa ter ali no navio. Eles não têm nada ali por mais precioso do que a sua alma. Outra coisa, né, talvez já para poder encerrar, qual pessoa ali, qual homem, né, qual mulher que às vezes tem ali uma gangrena, né, no seu corpo, ali uma enfermidade, e aquela enfermidade ali vai comendo, né, o corpo dele, e às vezes para ele não perder, né, a sua vida, para ele não perder ali a sua alma, o que ele faz? Ele prefere ali que seja amputado, né, a parte do braço, qualquer parte daquele corpo, e continuar vivo, né? Por mais ali precioso que seja uma perna, não, mas atingiu a outra, não, arranca as duas. Mas não, eu me viro, eu dou um jeito, eu fico deitado, eu arrumo algum jeito, mas eu quero viver. Então quer dizer, a perna é preciosa, o braço é precioso, mas se você vê que o mal vai atingir e vai tirar a tua vida, então o que você vai fazer? Você corta, tira, lança aquilo fora, para que você possa continuar vivendo. Então, com base nesse final, eu quero dizer isso para você. Olha para a tua vida, né? E quero dizer para você que não existe nada que seja mais precioso do que a salvação, né? Do que a tua alma. Não existe nada na tua casa, não existe família, não existe trabalho, não existe riqueza, nada que seja mais precioso. E se você tiver alguma coisa que talvez possa estar fazendo o teu barco espiritual naufragar, arranque, jogue fora, né? Porque é melhor você continuar vivo do que continuar com tudo e perder a tua salvação. E saiba de uma coisa, que uma religião que nada custa, essa religião, ela nada vale. Então, se você está servindo a Deus e você não está tudo normal, tudo azul com bolinha da mesma cor, desculpa a minha expressão, alguma coisa está errada. Porque servir a Deus tem um preço, e esse preço é alto. E se você quer ir para o céu, você precisa calcular para ver se você está disposto
a seguir ao Senhor até o fim. Que Deus, em Cristo, possa abençoar a tua vida. Espero que você tenha entendido a palavra de Deus, que Deus tenha falado ao teu coração, né, nessa noite de hoje, para a glória de Deus. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos, né, essa live, quero estar fazendo uma oração, né, apresentando a tua vida mais uma vez a Deus, né, e que o Senhor venha confirmar, né, essa palavra no teu coração e que você venha procurar uma mudança, né, o mais rápido possível, que você venha procurar servir a Deus e não servir o pecado, não servir o mundo, né, porque talvez, né, se Jesus voltar hoje, você às vezes acha que vai para o céu e às vezes do jeito que a gente vive, de qualquer maneira, nós não iremos. Né? Então, que Deus, o Senhor, possa abençoar você e que você possa ser um canal de bênção para a tua família, aonde quer que você vá. Meus irmãos, vamos orar, vamos apresentar a Deus a todos. Em nome de Jesus, se você tiver enfermidade, põe a mão aí sobre a tua cabeça, os teus tórax, na enfermidade, onde quer que seja. Vamos orar, peça para que Deus, o Senhor, visite a tua vida nessa noite. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus, eterno e grande Pai, Criador dos céus e Criador da terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer, meu Deus, pela vida, Senhor meu Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, por todos, meu Deus, que neste momento, meu Pai, estão ao vivo conosco, meu Deus do céu, aqueles que nesta hora estão orando, meu Pai, glorificando o Senhor, aqueles, meu Pai, que na verdade, Senhor, ouviram a palavra e disseram a verdade, tem que haver uma mudança, tenho que procurar fazer algo diferente na minha vida, meu Deus, trabalhe agora, lamanto, desúbria, candarábia, surimianda, labaia, não nos deixa, meu Deus, viver no conformismo, não nos deixa nos conformar com este mundo, como o apóstolo Paulo fala para nós no capítulo 12 de Romanos, meu Pai. Ah, Senhor Jesus de Nazaré, guarda agora, meu Pai, a vida do teu filho, da tua filha, Labaxéria, Candarábia, Surimianda, Labaia, muda a vida dele como o Senhor mudou a vida dos discípulos, como o Senhor mudou a vida de Saulo, como o Senhor tem mudado a minha vida, vai mudando agora, meu Deus, os ouvintes, todos aqueles que nos veem. Ah, Senhor, Shebedé, Malabassúbria, Candarábia, Surimianda, Labaia, meu Deus, eu creio no teu trabalhar, Senhor, no teu agir, meu Deus e meu Pai, vai visitando esta pessoa agora que está enferma, meu Deus, esta pessoa que tem enfermidade na cabeça, nos ouvidos, meu Pai do céu, ah, Senhor, nos olhos, nas narinas, esta pessoa enferma na garganta, meu Deus e meu Pai, esta pessoa enferma, Senhor, Belfásia, Surimianda, Labaia, no estômago, meu Deus, no pâncreas, no fígado, meu Deus, nos pulmões, no coração, vai queimando agora, Jesus, vai libertando esta vida, enferma nos rins, meu Pai, na coluna, ah, Senhor, na bexiga, no intestino, meu Deus, no fêmur, toca agora as tuas mãos, visita as pernas, visita os pés, meu Deus, as mãos, ah, Senhor, Labaxéria, Calamassurianda, Labaia, repreende, meu Pai, este tumor, repreende agora este caroço, esta hérnia, vai derrubando por terra, capotando, sanderrava, sóbia, camonerra, surimianda, labastê, ah, Senhor Deus poderoso, manifesta agora a tua glória, o teu poder, repreende esse vírus, meu Pai, ah, Jesus do Covid, meu Pai do céu, visita agora esta pessoa enferma, meu Deus e meu Pai, põe as tuas mãos, Labaxéria, Candarábia, alcança a nossa cidade, o nosso estado, alcança o nosso país, meu Pai, alcança todos os países da terra, aonde houver uma pessoa, coloca agora as tuas mãos, Pai, curando, repreende esse vírus maligno, esse vírus, meu Pai, enviado pelo diabo para destruir, para colocar
colocar dissensão, divisão, para colocar destruição. Meu Deus, vai queimando agora, para colocar pobreza, miséria. Ah, Senhor, labaxéria, calamassurianda, labaia, assopra agora o vento, meu Pai, vai queimando, vai libertando, lascévia, surimianda, labaia. Faça o teu milagre agora. Saibe o reste, andabrafá, calamunácia do candarábia, surimianda, labaia. Meu Deus, repreende toda obra, meu Pai, de macumbaria, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, de magia negra, toda obra de magia branca, toda obra do voodoo, toda maldição hereditária, vai saindo agora, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Confirma, meu Pai, a tua obra, o teu milagre, pois é o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, já vou encerrar, porém, revela o Espírito Santo de Deus, né, pela sua infinita misericórdia, nesse momento, como que 7 pessoas, né, entre homem e mulher, com enfermidade no seu rim direito, não é no esquerdo nem nos dois, no rim direito, né, 7 pessoas com enfermidade grave no rim, né? Jesus está entrando com providência e Jesus está curando essas 7 pessoas, né? Você que nos assiste, que tem essa enfermidade no rim, que orou conosco, creia, porque Jesus, o Senhor, está colocando as mãos, está te curando nessa noite para a glória de Deus, né? Deus me revela também, em meio a o Senhor me revelou em meio à oração, né? 14 pessoas que nos veem, né, nesse momento, agora, né, pessoas que estão vivendo em contenda, em discórdia dentro de casa, né, pessoas que até mesmo dividiu o lar, a cama, o quarto, enfim, devido a processos, Deus está colocando as mãos. O Senhor manda dizer para que essas pessoas não venham dar lugar para o diabo, né, que essas pessoas venham perdoar, que essas pessoas venham se unir, porque Deus, o Senhor, está quebrando o laço do inimigo, até mesmo de divórcio, né? Revela também o Espírito Santo de Deus, né, nessa noite de hoje, pela grande misericórdia, como 2 pessoas, né, extremamente enfermas na região da bexiga, né? Essas 2 pessoas, um homem e uma mulher, com enfermidade muito séria, né? Enfim, né, como coisas que é para você passar por um processo de cirurgia. Deus está entrando com providência e dando a vitória para essas 2 pessoas, né? Deus me revela também pelo Espírito Santo 5 pessoas que você está para mudar, né? Está orando a Deus para uma mudança, para mudar, sei lá, de casa, de bairro, de cidade, de estado. Deus está trabalhando e Deus vai direcionar essas 5 pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem 10 pessoas, revela o Espírito de Deus, que em nós pregamos a palavra de Deus, você meneou a cabeça, não acreditou, acha que não é dessa maneira. Deus, o Senhor, vai te dar um sonho e você vai entender, né, a palavra de Deus, e você vai ver que tem um preço a ser pago para servir a Deus. Não é de qualquer maneira, da maneira que você pensa, Deus só quer o meu coração, eu amo todo mundo, estou em paz, mas não é só isso, né? Se Deus ele quisesse só coração, Deus não tinha feito nós, corpo, alma e espírito. Amém? Então pense nisso. Deus revela também no nosso meio 11 pessoas com enfermidade nos pés, nos 2 pés. Deus está entrando com providência e curando essas pessoas com enfermidade nos pés. Amém? Meus irmãos, que Deus possa abençoar a tua vida e preparando Deus, né, qualquer momento, em outra oportunidade, estaremos aqui novamente, né, trazendo a palavra de Deus, aqui o comentário da palavra de Deus, para que possamos nos alegrar e ser alimentados em nome de Jesus Cristo. Né? Peço que você ore pela minha vida, pela vida da minha esposa, né, lembrando aos irmãos, eu estava esquecendo, perdão, a nossa igreja, né, aqui na cidade de Uruaçu, em Goiás,
fica na rua Califórnia com a rua Paraná, né, bem na esquina, e na rua do Fórum, né, de Uruaçu, Fórum Principal, e também, né, ao lado do próximo aqui do Bombeiro, da Receita Federal, e próximo também da antiga CELG aqui, da Companhia de Energia da cidade. Lembrando também que temos a nossa igreja, né, em Nova Glória, temos aqui também no Goiás, nossa igreja no Espírito Santo, também no Goiás, em Niquelândia, temos a nossa igreja em Padre Bernardo, também no Acaba Vida, né, aqui onde tem um pouco mais distante, mas aqui em toda essa região aqui do Goiás, como nós falamos, temos as nossas igrejas ativas, né, em nome de Jesus. E se você quiser endereço para cultuar, buscar ao Senhor em uma das nossas igrejas, me mande aí a mensagem, nós estaremos passando o endereço de cada uma para que você possa, na oportunidade, estar buscando a Deus conosco. Lembrando, né, você de São Paulo, aí tem uma igreja Renovo Pentecostal perto, e a nossa sede, né, está na Avenida Nordestina, número 1425, em São Miguel Paulista, São Paulo, capital, onde o nosso pastor presidente, né, missionário Cláudio Custódio de Farias, pastor fundador dessa obra, né, está lá pregando a palavra de Deus, né, periodicamente, nos dias lá que ele prega, e você é convidado para estar lá ouvindo a palavra de Deus, aceitando Jesus, sendo curado, sendo transformado para a glória de Deus, após as nossas igrejas, ou as igrejas de forma geral, serem abertas para que possamos estar pregando a palavra de Deus novamente. Amém? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e fique com Deus e até uma nova oportunidade que o Senhor assim preparar. Deus abençoe a todos.